Boa noite, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui, professora Carol, fazendo a videoaula para vocês de hoje. Nossa disciplina é a saúde da criança. Disciplina de quinta-feira, aula 5, ok? Vai estar disponível para vocês lá no portal, lá no portal, e também vou mandar o link para vocês acessarem lá pelo portal para chegar no YouTube, ok? Nosso tema da aula de hoje, a gente já iniciou esse assunto semana passada, que é urgência e emergência em criança, RN criança, ok? Então vamos lá? 1, 2, 3 e valendo! Calma que eu tô aprendendo. Então, semana passada, nós já iniciamos a nossa aula e nós vamos fazer um recapitulamento recapitular o que a gente viu semana passada, tá bom? Então nós vamos reiniciar. Então, atendimento de urgência e emergência em RN criança. Primeiro, os dados, né? A ocorrência do atendimento de urgência. Qual que é a frequência? Vocês acham que a frequência é maior nos pequenininhos ou nos grandes? E aí, a responsabilidade é de quem, né? Então, a frequência ela é mais alta nos extremos de idade, que seriam os maiores de 1 ano e menores de 12, que é o grupo que a gente chama de maior risco, né? Os escolares, onde eles estão, os pequenininhos, deixam de ficar tanto no colo da mãe, no responsável, começam, né, a andar sozinho, a engatinhar, onde eles correm mais riscos, e os menores de 12 anos, porque ainda não tem aquela noção, né, do que é perigoso, do que pode acontecer, até mesmo dentro de casa ou fora, não tem a noção do perigo, como os maiores de 12 anos. E vocês, como enfermeiro? Nós, né? Qual que é a nossa função como enfermeiro de estar nesse contexto geral, né? Então, o enfermeiro cabe a nós a participação efetiva, imediata, visando sempre a maior sobrevida de qualquer paciente, seja qualquer situação que chegou para a gente. Então, a orientação às mães sobre os riscos, os perigos que as crianças correm, até mesmo dentro de casa, no parque, nas escolas. Aconteceu, né? Infelizmente o acidente aconteceu. Quais são as situações que a gente tem que fazer de imediato? Quais são os primeiros socorros que nós devemos fazer de imediato? É uma situação que precisa ir para o ambiente hospitalar? É uma situação que dá para resolver em casa, né? Com algum recurso que você tem em casa? Então, cabe a nós, enfermeiros, treinarmos, né? Ministrarmos palestras de primeiros socorros, pensando no ambiente hospitalar, atender essa criança que recebeu um atendimento prévio. Será que ela foi recebida por uma equipe de saúde móvel, né, um SAMU, um bombeiro, chegou no local, né, do acontecido? Aí, relembrando, nós temos duas situações, as clínicas, emergências clínicas e as emergências traumáticas. Na maioria das situações, as emergências clínicas podem levar à traumática ou as traumáticas terem consequências clínicas. E mais uma vez lembrando, qual que é a diferença de urgência e emergência? Urgência é aquilo que deve ser feito o mais rápido possível, porém não corre risco iminente de morte. E a emergência tem que ser feito agora, tá? Então nós discutimos bastante isso em sala e é bom que a gente tenha bem isso nítido na nossa cabecinha, para que a gente consiga definir e traçar quais são os caminhos, né, mais corretos, mais efetivos do atendimento. Então, devemos instaurar as manobras de suporte avançado de vida com a ajuda de técnicos de enfermagem de forma coordenada. Então, pera lá, dependendo da situação, é o suporte básico ou é o suporte avançado? E aí, qual que é a diferença dos dois? A gente também já discutiu na aula passada. O suporte básico é aquele suporte que atende as necessidades emergenciais, porém, ele não tem o recurso do médico e do enfermeiro, e muito menos, né, de recursos extraordinários e via aérea definitiva. E o recurso avançado? Já tem tudo isso. Tem o médico, tem o enfermeiro, tem a equipe de enfermagem, tem o socorrista e tem também medicamentos e via aérea definitiva. Então, quando a gente pensa em atendimento no local do acontecido, a gente tem que lembrar do quê? Bombeiro e SAMU, certo? Que é o atendimento pré-hospitalar móvel no local do acontecido.
E quando a gente pensa na extensão disso, às vezes a situação é possível um familiar pegar, né, essa criança, esse RN, e levar até um atendimento de urgência, seria o quê? O APH fixo. Os pronto-socorros, as UPAs, né, os pronto-atendimentos são considerados atendimento antes do hospital, então pré-hospitalar, só que fixo. E aí cabe a nós da enfermagem que estamos lá entender todo esse contexto e prestar assistência de forma coordenada. Quais são os objetivos, então, do pré-hospitalar? Combinação de manobras e competências. Vocês lembram a diferença entre o do chá? Nós falamos isso em vários momentos também de diversas disciplinas, que é o atendimento baseado em competências, habilidades e atitude. Então, para que eu desenvolva, né, a competência, eu preciso o quê? Preciso ter conhecimento, conhecer todos os recursos, conhecer as manobras, estar atualizado de acordo com o protocolo da American Association, que é universal. Aqui na Disney é a mesma coisa, a gente brinca bastante disso em sala. Então, assim, o que preconiza? O que o protocolo pede? Né? O que é recomendado? Então, isso é o conhecimento, certo? A habilidade, né? A habilidade é aquilo que eu vou desenvolvendo e vou criando habilidade. Então, quanto mais eu praticar, mais seguro eu fico, tá? E a importância dos simulados. E a gente participar desses simulados, para que a gente consiga, quanto mais a gente praticar, mais seguro a gente fica. E a atitude e a ação? Né? Ela vai vir o quê? Com os anteriores. Eu só vou ter a ação de desenvolver aquilo que eu sei. Né? Então, eu preciso desenvolver, ter a atitude, agir com conhecimento, junto com a habilidade que eu desenvolvi com a minha prática. Então, é combinação de manobras e competências. Reconhecer. Gold time, lembram? Gold time é o que? A hora ouro. Então, reconhecer a emergência maior que existe, a suprema, que é a parada cardiorrespiratória. Ninguém vive sem respirar e sem o coração bater. Então, nós precisamos identificar isso o mais rápido possível, para ganhar tempo, para que venha o atendimento adequado. Se estão no suporte básico, o atendimento visa o quê? Estabelecer, né, o que eu devo fazer nesse momento e acionar o serviço avançado, se necessário, o mais rápido possível. Até o serviço avançado chegar, tratar a parada cardiorrespiratória, se houver, com as manobras. Deverá iniciar, então, o mais rápido possível a manobra com o objetivo de minimizar os danos de falta de oxigenação, a fim de preservar o cérebro e os órgãos vitais vivos, porque a gente precisa do oxigênio para viver, né? Não pode deixar evoluir para hipóxia. Então, o cérebro precisa de oxigênio. Para isso, nós temos diversas reformulações no protocolo, e um deles foi o que? A gente precisa massagear e manter esse sangue circulando em todo o corpo. Porque hoje, assim, com os estudos, com as pesquisas, evidenciou-se que, antigamente, como que a gente fazia? Ventilava e até fazia o boca a boca, e aí depois a gente fazia as compressões. Com a boca a boca, o que a gente manda para o paciente? Gás carbônico, certo? E aí? O paciente precisa de gás carbônico? A vítima precisa de gás carbônico? Não, ela precisa de oxigênio. Mas espera lá, se eu não tenho suporte de oxigênio, será que ela tem isso em reserva no corpo? Ela tem. Então, sabe-se que nós temos até de 50% a 60% de oxigênio na rede venosa também. Então, o que precisa? Circular, fazer esse oxigênio transitar aos órgãos e tecidos. De que forma? Com as compressões ininterruptas, né? Aí a gente vai ver mais para frente a sequência certinho. Então, por isso que hoje a importância de reconhecer a parada precocemente e iniciar a RCP o mais rápido possível. Ganhar tempo, sempre. Quais são, então, as causas mais comuns dos traumas nas crianças e no RN? Então, nos menores de 1 ano seriam as lesões internodais ou não, doenças respiratórias, que são as mais comuns, obstrução de vias aéreas com brinquedinhos. Nas doenças respiratórias, tem a criança quando vai para a escola, né, pega diversas patologias pulmonares, as obstruções das vias aéreas com brinquedos, alimentos,
muito grandes que acabam obstruindo a passagem do ar. Acidentes comuns na infância seria um deles é a submersão, crianças que morrem, que acabam tendo acidentes com afogamento, não só em piscina, mas como balde de roupa de molho, né? Então, assim, banheiras, então tomar muito cuidado. E nos adolescentes, o que é mais comum no adolescente são os traumas. Então, o adolescente ele já se sente maduro, grandão, e ele acaba ficando mais imprudente. Ele acaba abusando mais dessa condição de que não vai acontecer nada com ele. E aí ele acaba andando de bicicleta, atravessa a rua sem olhar, né? Acaba não usando os equipamentos de proteção e assim por diante. No suporte básico de vida em pediatria, o nosso principal objetivo é avaliar de forma sequenciada o que nós devemos fazer. Então, habilidades motoras, manter ou restaurar a ventilação e circulação de forma eficaz e ter destreza para avaliar o perigo. Então, o que eu preciso fazer naquele momento e estabelecer prioridades. Observar coloração da pele, mucosas. Em relação à face, a gente vê duas coisas, né? Umidade, que está relacionada à hidratação, e a coloração, que está relacionada à perfusão, certo? Manchas, sinais de desidratação. O choro, se a criança tem um choro forte ou fraco, no caso dos bebezinhos, né? A sucção, se ela está eficaz ou não, se a criança faz a pega correta no seio da mãe, se tem uma boa pega ou não. A atividade, se ela está hipoativa ou se ela está ativa. Frequência respiratória e cardíaca, atentar para as oscilações de alteração e também para os valores de referência de acordo com cada idade, lembrando que quanto menor o ser, maior a sua frequência cardíaca e também respiratória. Débito urinário, um dos principais sintomas do choque é a ausência da urina, né? Então, o organismo não é bobo, ele é inteligente, ele quer se manter vivo, ele quer manter a perfusão, ele quer manter o sangue circulando. Então, a primeira coisa que ele faz é segurar o líquido para não perder. E qual que é o líquido de perda que nós temos mensurável? A urina. A diurese, que ao se eliminar se transforma em urina. Então, o débito urinário, a coloração, a frequência. Então, pensando num RN, num lactente, a primeira coisa que a gente observa no sinal de desidratação é a ausência da urina. E se ela estiver presente, a coloração, se está o cheiro muito forte, né? Mecônio, frequência e coloração das fezes. É um mecônio? É uma fezes de transição? O aspecto do coto umbilical, se esse coto ainda não caiu, né? Como que ele está? Se ele está mais amolecido, se ele está ressecado, se ele está em processo, né, de putrefação, né, que a gente fala, porque ele acaba secando e cai. Posição lateral de segurança. Se não houver suspeita de lesão de coluna, isso é muito importante. Toda vez que a gente vê alguém caído no chão, seja uma criança que caiu do berço, caiu do carrinho, né, ou sei lá, caiu da cama, que acho que é o mais comum, viu no chão, você vai sempre tratar com uma possível suspeita de lesão de coluna. Então, a gente nunca vai realizar a hiperextensão, porque numa hiperextensão, a gente pode provocar uma lesão permanente na coluna. Nem no adulto a gente faz isso, né? Tem dois nomes as manobras de liberação de vias aéreas. Claro que numa emergência, uma das principais coisas que a gente faz é liberar a via aérea. O que é importante na via aérea? Vou ficar de ladinho para vocês enxergarem, né, visualizarem melhor. Quando a gente pensa na via aérea superior, nós temos o quê? O assoalho da cavidade oral e temos a língua, que é bem comprida, né? E vai até o fundo. Quando nós temos um relaxamento, o que acontece? E cai, nós temos uma queda da língua para o assoalho, para a porção posterior da cavidade oral. E aí a própria língua tapa a epiglote, impedindo a passagem do ar. Uma das intenções para liberar as vias aéreas é o quê? A hiperextensão, com a intenção de trazer, né, a maxila para frente, a mandíbula, perdão, para que a língua fique para frente e você libere as vias aéreas. Só que esta manobra de hiperextensão, que é super eficiente para liberar vias aéreas, no trauma ela é proibida. Porque numa dessa, você machuca a coluna permanente, certo? E aí, como que faz, Carol?
a gente tem uma manobra modificada da mandíbula, que tem um nome super diferente, em inglês é super chique, chama jaw thrust. Então, o que seria essa manobra? O socorrista vai estar lá na cabeça da liberação da vítima, ele vai trazer, né, a mandíbula para baixo e para frente. Deu para ver? Vou fazer de novo, ó. Para baixo e para frente. Com isso, você não precisa hiperestender e você tira a língua, que é o principal fator de obstrução, beleza? Então, se não houver suspeita de lesão de coluna, a posição lateral de segurança ela é escolhida, pois ela tem, olha lá no slide, objetivo de evitar a queda de língua para a parte posterior e possível aspiração, melhorando então o aporte de oxigênio para o bebê. Ou você vai hiperestender ou você vai trazer a mandíbula para frente. A criança deverá estar respirando ativamente, mas poderá não estar reativo. E o que a gente vai fazer? Chegar perto, né? Tem uma boneca aqui da minha filha, da Ana Luísa. A gente vai chegar perto, sentir, olhar, né? A inspeção clínica é muito importante nesse momento. O que a gente vai fazer? Olhar e visualizar como a criança está, ok? Reconhecimento da parada. Então, com risco iminente de parada, olha a importância da avaliação clínica, hein? Avaliar o nível de consciência. Glasgow avalia 3 respostas que são muito importantes. Nós vimos isso lá na UTI, ou quem não viu ainda vai ver, mas a gente discute isso também mais para frente. Glasgow, ele inventou uma escala que avalia, que dá um score, né? Máximo de 15, quando tá tudo bem, mínimo de 3, quer dizer que ele recebeu avaliação mínima nas 3, pontuação mínima nas 3 avaliações, e quando tem igual ou menor a 8, existe a indicação de via aérea definitiva, certo? O Glasgow avalia 3 respostas. A primeira delas é abertura ocular, segunda, resposta verbal e a terceira, motora. Aí tem vários itens que a gente discute mais para frente, em outra aula, sobre cada pontuação e como aplicar a escala. Então, o nível de consciência vai ser avaliado através da escala de Coma de Glasgow, que é uma escala simples, dá para fazer em qualquer lugar. Pulsos centrais, sempre o mais próximo do coração possível. A gente nunca avalia a pulsação periférica, porque, mais uma vez, o nosso corpo é inteligente. Ele não vai deixar o sangue chegando lá na ponta do dedo, da mão ou do pé, sendo que ele tem que favorecer o sangue chegar onde? No cérebro e tronco, que é onde eu tenho órgãos vitais. Então, para isso, é natural que ocorra o quê? Uma diminuição da perfusão na periferia, que são nos braços e nas pernas, tá? Então, é normal a gente ter uma baixa perfusão, uma TEC, um tempo de enchimento capilar, aumentado, porque significa que tem menos perfusão de sangue nessa região, porque neste momento o organismo está favorecendo cabeça e tronco. Então, para isso, nós temos que verificar o quê? Pulsos centrais. Na criança, qual que é o pulso central? Na criança, nós temos o braquial, que é o mais confiável, tá? Então, é aqui pertinho da axila da criança, ok? No adulto, quais são os pulsos centrais? Carotídeo. Como que eu verifico o pulso carotídeo ou femoral, mas o carotídeo é o mais fácil da gente sentir? Rápido. 3 dedinhos, pega no gogó do adulto, tira o dedão, pressiona um pouquinho. Faz aí na sua casa. Ó, de novo, 3 dedinhos, pega no gogó, tira o dedão e pressiona um pouquinho. Você vai sentir o pulso. Esse é o pulso carotídeo no adulto. Na criança, o pescocinho é curto, fica difícil da gente sentir dessa forma. Então, a gente vai pelo pulso braquial, que é perto da axila. Outra coisa, padrão respiratório. Nós vimos também na aula passada que nós podemos ter uma respiração eupneica. O que é uma respiração eupneica? É uma respiração normal, tá legal, tá eupneico. Bradipneico, frequência respiratória tá diminuída. Taquipneico, a frequência respiratória está aumentada. E dispneico, como que é o dispneico mesmo? Dificultada. Posso ter mais de um desses juntos? Pode. Eu posso estar taquidispneico,
além de aumentada, estar com dificuldade. Então, o padrão respiratório nesse momento é muito importante. E observar, olha lá no slide, gasping ou apneia, aquela pausa respiratória que eles fazem, tá? Antes, muitas vezes, pré-parada cardiorrespiratória. Oxímetro de pulso. Quem vai ter oxímetro de pulso? Só o profissional da saúde. Então, quando chega o serviço da saúde, mesmo o suporte básico, eles têm a oximetria de pulso e vão verificar então como que está a oximetria, que deve estar maior ou igual a 92% de oxigenação saturado. Coloração de mucosas e extremidades, já falamos a importância disso. O organismo é inteligente, nesse momento a gente pode perceber uma diminuição da perfusão e da coloração, o que é até esperado. Na figura, nós vamos fazendo aqui no boneco. Ver, ouvir e sentir, libera as vias aéreas. O boneco não dá muito certo, né? Mas se não tem suspeita de lesão de coluna, o que vai fazer? Hiperestender. Ver, ouvir e sentir, sentir se tem respiração, observar se tem movimento respiratório tóraco-abdominal, ok? Sentir o pulso braquial, ir perto da axila. Fazer a compressão para avaliar, olha só, aperta, conta até 2 e solta. Quanto que tem que ter o TEC? Tempo de enchimento capilar. Ele deve ser menor ou igual a 2 segundos. Faz aí na sua casa. Aperta o seu dedo e solta. Conta quantos segundos demora para ficar cor de rosinha de novo. Ó, vou fazer com o meu. 1, 2. Não passo de 2. Graças a Deus, quer dizer que eu tô com a perfusão boa. E vocês, estão com a perfusão boa aí? Então, olha só. Na criança, como é pequenininho, tem alguns lugares que a gente pode fazer. No calcânio, dedinho do pé, palma da mão, ok? Ou dedinho da mão. Aí na foto, mais uma vez, dá pra ver. A gente faz a compressão, solta e conta quantos segundos demora para ficar cor de rosinha de novo. Beleza? Tudo bem até aqui? Suporte, então. Identificou parada, sempre pede ajuda. Posiciona o paciente e começa rapidamente a investir na circulação. De que forma que a gente investe em circulação? Em RN, em lactente? Quem sabe? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai realizar a massagem cardíaca externa, com a intenção também de desobstruir as vias aéreas com hiperextensão, se não houver a suspeita de lesão de coluna. Se for um suporte avançado, nós vamos usar a bolsa máscara com ventilação, né? O nome comercial é AMBU, que a gente usa mais comum nos ambientes hospitalares, é AMBU. Acesso venoso e trocas. Lembrando que esses 3 últimos, quem que tem recurso? O suporte avançado ou em ambiente pré-hospitalar fixo ou no hospital, certo? Então, o que nós vamos fazer? Tem parada cardíaca. Primeira coisa é seguir o CAB. Então, circulação, observar as vias aéreas e manter a respiração. Com ênfase sempre numa RCP de alta qualidade e que seja eficiente. Em crianças que não respondem, que não apresentam respiração, se o pulso não puder ser detectado em 10 segundos, deve-se reiniciar a RCP. E a American Association, o que ela preconiza? Se o socorrista estiver sozinho, ele vai realizar 30 compressões ou 15 compressões para a ressuscitação de bebês e crianças por 2 profissionais da saúde. Então, seriam 30 compressões e 2 ventilações com bolsa, máscara e reservatório, que é o AMBU. Qual que é o local que a gente faz? Então, C de compressões, né? A de vias aéreas e B seria a respiração. Só que como é em inglês, por isso que tem essa diferença nas letras. Compressão, via aérea e respiração. Comprimiu, liberou via aérea, ventilou, ok? Comprimiu, liberou via aérea, ventilou. Ok? Tudo certo até aqui? Repete aí em casa, hein? Para decorar e nunca mais esquecer.
Então, lactentes menores de 6 meses, nós vamos usar o quê? 2 dedinhos. Então, nós vamos procurar o final do processo xifoide, né? Assim, só para se localizar. E no meio do osso externo, nós vamos colocar os 2 dedos. Pode ser tanto assim, ó, na lateral, e vamos realizar a compressão até você observar o quê? O afundamento, né, da caixa torácica. Então, pode ser desta forma, claro que em superfície plana, ou nós podemos o quê? Colocar as mãos aqui atrás para dar um apoio e vir com os 2 dedos no centro do osso externo e realizar as compressões. Nós vamos estar assim, certo? Então, desta forma. Não adianta apertar para machucar, hein? É assim, é para ser efetivo ao ponto de, pensa que o osso externo, aqui está o coração, aqui está o osso externo. Qual que é a intenção? Apertar o osso externo para que ele comprima o coração, que é um órgão oco. E o teu sangue está parado lá dentro. A hora que você aperta ou comprime, faz a compressão no osso externo, o que acontece com o coração? Ele é pressionado e o sangue é impulsionado para todo o corpo. Tanto para a cabeça quanto para todos os órgãos, ok? Então, abaixo da linha intermamilar, linha média sobre o osso externo, você vai realizar 15 para 2 no RN ou 30 para 2 no lactente. Aí a figura mostra também, então a gente consegue ver aqui, ó, né, a linha. Eles falam da linha mamilar ou centro do osso externo. Olha aqui o ambu, bolsa, máscara com reservatório. Este é o comercialmente ambu, né? E aí vai, então, tem dessas duas formas que a gente consegue realizar. Mais uma fotinho para exemplificar. Aqui achando a porção final do processo xifoide. E aí você tem que achar o meio do osso externo. Aqui mais uma vez. E aí, as compressões torácicas, antigamente, então a gente fazia 30 para 1. Hoje, 5 para 2, 15 para 2 e 30 para 2. E aí vai realizar as manobras até que ponto? Até a recuperação da criança. As modificações, então, das recomendações acerca da profundidade adequada das compressões para no mínimo 1/3 da dimensão antero-posterior do tórax, isso corresponde ao quê? A cerca de 4 centímetros na maioria dos bebês e 5 centímetros na maioria das crianças. E no adulto pode chegar a 6 centímetros de profundidade. Lactente, então, de 6 meses, maiores de 6 meses a 8 anos, nós vamos usar diferente. Eu não tenho aqui um boneco maior, mas aí nós vamos realizar igual no adulto. A região hipotenar, tá aqui a minha mão. A região hipotenar é aquela que faz junção da minha mão com o meu antebraço. É esta região. Esta região é a região hipotenar, ok? Então, o que nós vamos realizar? Vai ficar com a mão assim mesmo, cruza os dedos para dar segurança e nós vamos realizar a compressão efetiva de 4 a 5 centímetros, até 120 compressões por 1 minuto, ok? O que nós vamos pensar? Nós vamos fazer essa compressão no meio também do osso externo, na criança maior, né? De que forma? Ininterruptas, mas com a intenção de que até 2 minutos troque o socorrista, de quem está fazendo a compressão. Por quê? Porque cansa. E aí a sua compressão não vai mais ficar efetiva. Então, até 2 minutos, troque o socorrista, pensando em compressões de 100 a 120 por minuto. Deu 2 minutos, trocou o socorrista, a cada 5 minutos para tudo e checa pulso. Ok? Então, aqui, ó, mais uma vez a foto fica mais fácil de ver. Processo xifoide aqui, ó, que eles, né, colocam no centro do osso externo, que não necessariamente ou na linha mamilar, às vezes, na criança ainda funciona também esse ponto de referência.
Se eu tiver o suporte do AMBU, claro que eu vou realizar as compressões, também, as ventilações também, desde que esteja conectado ao oxigênio. Então, vou fazer o quê? As compressões aqui, ó, com a região hipotenar no centro do osso externo. E além disso, não esquecer de liberar via aérea. Então, aqui é o C, aqui é o B e a ventilação é o A. Perdão, aqui é o A e a ventilação é o B. Acesso venoso. Quem consegue fazer acesso venoso? É o suporte básico? Não, é o suporte avançado, né? Ou até mesmo o suporte básico através da telemedicina, mas a via aérea definitiva, só o suporte avançado. Então, administrar drogas por diversas vias. E nas crianças, nós temos, né, assim, algumas recomendações frente às dosagens, o que é muito importante a gente prestar atenção para não fazer dose dobrada, principalmente nos petiticos, ok? Então, administração de drogas por diversas vias. Para que os medicamentos servem? Para reorganizar o nosso sistema e ajudar com que esse sistema trabalhe da forma eficiente e recupere a saúde dessa vítima. Os medicamentos, eles podem ser feitos intramuscular, no RN, de preferência, se for no RN, no vasto lateral da coxa, porque é onde nós temos, né, uma quantidade de músculo maior, concentrado. E aí, separei aqui para vocês algumas medicações. Então, a primeira delas, adrenalina. O próprio nome fala, né? Adrenalina deixa a gente ativo ou hipoativo? Ah, sentir adrenalina. Qual que é a principal ação da adrenalina? Ela aumenta a contração do músculo e aumenta também a frequência. Então, aumenta a pressão de perfusão, porque ela por vasoconstrição. Então, ela faz a vasoconstrição e impulsiona o sangue para todo o corpo. Ela é usada em assistolia. O que é assistolia? Sistolia é a sístole. Vamos relembrar? Vamos supor que a minha mão é o coração. Toda vez que eu contraio, eu estou despolarizando o meu coração. Então, eu estou perdendo polo. Então, eu estou contraindo. Em que fase fisiológica o coração está? Em sístole. Sístole. Depois, ele entra numa fase de repor as energias, que é chamada de repolarização. E a fisiologia chama isso também de diástole. Sístole, diástole. Sístole, diástole. Contração, relaxamento. Despolarizou, repolarizou. Quando tem a palavra A na frente, quer dizer que é a ausência de sístole. Então, a assistolia, o que é? É o lá do monitor. É quando a gente vê o risquinho igual ao caderno quando faz um eletro na derivação 2. Então, a assistolia é a ausência de contração. E aí é nesse momento que evidencia a parada. Quando o paciente está em assistolia, adianta eu ir lá dar um choque nele? Não adianta. Vai dar fora. Não faça isso. Na assistolia, o que nós precisamos fazer? Medicamento, no caso a adrenalina, e manipulação mecânica, estímulo mecânico, não elétrico, porque o choque é o estímulo elétrico, certo? Como que a gente faz o estímulo mecânico? Através das compressões. Fazer o coração a bater conforme as compressões, certo? Então, em assistolia, medicação e compressão. Então, isso vai aumentar a excitação do coração e ele pode conseguir com isso, né? A gente espera que ele volte a bater. No caso da criança, como que é a diluição? 1 ml para 9 de água destilada, ou de acordo com a prescrição do protocolo de onde vocês forem trabalhar, mas mais ou menos é isso. E a frequência? Em quanto tempo eu vou fazer isso? De 3 a 5 minutos, tá? Aí o médico que vai conduzindo e a gente vai administrando. Quais são as vias, porta de entrada do medicamento no corpo para melhor eficácia? EV, se já tiver um acesso venoso,
intraóssea, no caso de uma emergência, situação emergencial, se não tem acesso, ou no tubo endotraqueal, certo? Atropina. A ação da atropina é aumentar a frequência, aumentar o débito cardíaco. O que é débito cardíaco? É a quantidade de sangue que chega e que vai ser ejetado. Então, eu preciso de uma quantidade boa para ter uma ejeção boa, e assim o sangue chegar a todos os órgãos e tecidos. Ele previne e reverte a bradicardia. Então, tem uma ação muito importante também na parada. Não deve ser diluído, ele é feito que a gente chama em push. Ele é purinho, de uma vez. A administração é na via endovenosa, a intraóssea e a endotraqueal, se tiver entubadinho, tá bom? Bicarbonato de sódio. O que bicarbonato é? Ele é uma base. E o que é uma base? Base é toda substância capaz de captar íons hidrogênio. Então, ela tira do meio a acidez. Na parada cardiorrespiratória, a gente entra num quadro de acidose. Então, aí a importância do bicarbonato, pois ele vai diminuir essa acidose e vai melhorar a ventilação e a respiração dessa pessoa, né, dessa vítima que está em parada cardíaca. A diluição, metade da dose com água destilada, conforme a prescrição. E local, via porta de entrada, endovenosa e intraóssea. Lidocaína. A lidocaína, nesse momento, ela tem ação antiarrítmica. Primeiro, o que é rítmico? O que é arritmia? É estar com o coração batendo no ritmo. Então, ele não tem que estar assim, ó, coração como se fosse um sobradinho. Lembra? Eu já falei isso para vocês em sala. Ele tem a parte de cima e tem a parte de baixo. Na parte de cima, ele tem os dois átrios. Átrio à direita, átrio à esquerda. Acho que para vocês vai ficar esse, né? Direita e esquerda. Mas tem o átrio direito e esquerdo. E embaixo, direito e esquerdo. Os átrios, eles contraem, eles despolarizam juntos. E o sangue que está lá vai ser ejetado para a câmara inferior ventricular. Então, átrio direito manda sangue para ventrículo direito. Átrio esquerdo manda sangue para ventrículo esquerdo. E o átrio recebe de quem? Direito recebe de todo o corpo e o esquerdo recebe do pulmão, que acabou de sofrer hematose, certo? Através do nosso marca-passo natural, que é o nó sinusal, átrio ventricular, feixe de rins e fibras de Purkinje, nós temos o estímulo elétrico cardíaco. Esse estímulo elétrico cardíaco, ele faz com que o nosso coração bata com uma frequência, né, normal, para o índice de massa corpórea da pessoa, e também numa frequência com que dê para essas câmeras receberem e ejetarem o sangue. Toda vez que um coração bate fora do ritmo, pode ser diversos motivos. E um deles pode ser disfunção cardíaca, no caso da parada, pode ser um problema congênito, uma cardiopatia, uma hipertensão, um desequilíbrio eletrolítico, ação de drogas, choques, tudo isso altera o ritmo do coração. Então, quando a gente pensa em ação antiarrítmica, quer dizer que esse coração está batendo fora do ritmo. Ora bate rápido, ora bate devagar. E isso é ruim, porque não vai fazer com que o sangue circule de maneira eficiente, ok? E não é legal isso, que a gente quer que o sangue chegue aos órgãos e tecidos com qualidade. Não adianta ele chegar sem qualidade. Então, a lidocaína, a ação dela é antiarrítmica, diminuir a irritabilidade ventricular e com isso manter a pulsação rítmica. A diluição é 1 ml para 9 de água destilada. Vias de administração, porta de entrada do medicamento. Mais uma vez, EV, intraóssea e tubo. Dormonide, o próprio nome fala, vou dormir, né? É o midazolam, nome comercial, nome genérico que a gente fala, né? É o midazolam, o nome comercial Dormonide. Qual que é a ação do Dormonide? Ela é sedativa, ele é um indutor do sono, relaxante e amnésico. A pessoa ela não tem memória do tempo que ela faz uso dessa medicação. Ela é usada para intubação eletiva, ela não é diluída, também é feita em push, igual a atropina, e as vias de administração são endovenosa, intraóssea, intranasal ou intramuscular, de acordo com a prescrição.
E aí, qual que é a nossa intenção, né? De toda a aula de hoje, que está chegando ao finalzinho, é que vocês entendam o quê? A importância da Gold Time. Reconhecer a emergência maior, não existe emergência maior no atendimento, seja na criança, seja no RN, seja no lactente, ou seja na criança, ou seja no adulto, seja no idoso, em qualquer fase da vida de qualquer pessoa, que é a parada cardiorrespiratória. Da parada cardiorrespiratória, nós devemos iniciar precocemente a RCP, reanimação cardiopulmonar, de acordo com os recursos que nós temos no momento. Chamar o serviço especializado, ou se nós estivermos no serviço especializado, você está aí, né, lá como enfermeiro, atuando numa clínica pediátrica ou num adulto, trazer o carrinho de emergência, porque no carrinho de emergência estão concentrados todos os materiais e equipamentos que você precisa para atender, né, com eficiência essa emergência. Além disso, a importância da qualificação do recurso mais importante de todos, que é o recurso humano, que é você. Você se capacitar para que você consiga ser um bom enfermeiro e consiga ser o quê? Espelho para a sua equipe. Porque você consiga passar segurança e assim você prestar um atendimento de qualidade, eficiência, né? E de resolutividade, para que tenha um sucesso final. Porque, gente, não adianta a gente reclamar, não adianta a gente achar que não. Quem que carrega o piano somos nós mesmos. É a enfermagem. Nós somos em maior número no hospital, somos nós que ficamos perto do paciente, somos nós que conhecemos a vida do paciente, conhecemos os familiares, conhecemos os processos, sabemos onde estão os materiais, a gente checa todo dia, a gente revê todo dia, né? Então, somos nós mesmos responsáveis em identificar precocemente isso, porque somos nós que vamos estar na linha de frente. Então, não tenha medo. A situação de parada, ela acontece em qualquer fase da vida, seja no pequenininho como no idoso. E o que é mais importante, enfermeiro, meu aluno querido, que você entenda a importância do seu papel como enfermeiro, que você entenda que você é o espelho da sua equipe, não adianta você ficar nervoso, não adianta você gritar, você vai desestabilizar todo mundo. O que você precisa? Estudar, se preparar, ficar seguro para que você preste um atendimento de qualidade. Cheque os materiais, manipule os materiais e equipamentos que você tem no seu setor, conheça a sua unidade, traga o funcionário para ele manipular também. Suja o material na manipulação, mas isso vai te dar segurança na hora que você precisar usá-lo. Cheque todos os processos, todo início de plantão, para que você tenha certeza que no seu plantão, se caso acontecer alguma coisa, vocês estão preparados, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Estou aprendendo ainda a lidar com essa história de câmera, né? Mas assim, estou aqui com todo carinho, né? De coração, assim, apertado por não estar perto de vocês, mas ao mesmo tempo consciente que é por uma boa causa. Espero que vocês estejam se cuidando, estejam só se relacionando aí sem evitar aglomerações, lavando bastante a mão. Lembra da técnica? Agora é hora de ensinar a técnica para os filhos, para os pais, para os vizinhos, para os parentes, né? Para que todo mundo passe por essa situação que a gente está vivendo aí de forma bem positiva e que tenha menos consequências como teve nos outros países que a gente já viu, ok? Então, minha plaquinha super chicosa. Tô aqui para encerrar a nossa aula dizendo meu muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Terça-feira tô de volta com o Seminário Integrador de Saúde da Criança, tá bom? E a gente se vê até lá. Um beijo, fica com Deus. Sim. Tchau. Beijo.